você que está online, seja muito bem-vindo ao nosso culto. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu espero que Deus te pegue aí onde quer que você esteja, que você possa abrir seu coração para ouvir a palavra e ser completamente renovado pelo poder do Espírito. É muito bom entrar aí na sua casa, no seu carro, onde você estiver. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre uns assuntos mais preciosos que tem. É o poder de Deus. Atos 2:47. Deixe que a palavra entre no seu ser. Daqui a pouco você vai para casa, você vai ter sua noite de domingo, mas esse momento esteja aqui, concentre-se aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 47. Diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Quem louvava? A igreja. Quem tinha a simpatia de todo o povo? A igreja. A igreja cristã, a primeira igreja, a igreja primitiva. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus todos os dias enviava pessoas novas, e essas pessoas aceitavam a Jesus, e essas pessoas entregavam a vida para Jesus. Vamos ler juntos no 3, todo o verso? 1, 2, 3, vamos lá. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Curve sua cabeça. Espírito Santo de Deus, é a tua voz, nós queremos a tua voz, nós precisamos da tua voz, nós carecemos da tua voz. Encha o nosso coração de vida, de poder, de unção, e que a tua glória venha sobre nós, que a tua glória se apodere do meu ser. Eu preciso tanto de ti, Senhor. Ó Deus, nós queremos jogar fora nossa arrogância, nossa prepotência, nossos pensamentos de que eu já sei, de que eu já tenho, do que preciso. Com muita humildade nós queremos ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor. Amém. Uma das coisas que nós mais temos ouvido, eu particularmente como pastor, já ouvíamos isso lá na Campanella, mas aqui tudo parece que ficou maior. A igreja se tornou ainda mais vista. São pessoas tentando nos perguntar qual é o segredo do crescimento desta igreja. Por que que a gente cresce como cresce? Por que que a gente consegue em todos os cultos ter uma quantidade enorme de visitantes? Pessoas aceitando a Jesus, se reconciliando. Nossos números de batismo só aumentam. Nossa audiência online avança. E as pessoas querem perguntar qual é o sistema que nós temos aqui dentro. Qual é o modelo de igreja que faz a nossa igreja seguir? E eu já tentei encontrar algum tipo de explicação para justificar esse fenômeno lírio, que não começou agora com esse prédio. Nós fomos conhecidos já como a igreja da fila, lá na Campanella, a igreja onde as pessoas chegavam 2h30 antes de começar o culto e ficavam em pé na calçada esperando o culto começar. Quem é dessa época? Somos da época da tenda. Alugamos um terreno na esquina e compramos uma tenda e colocávamos lá lugares, e as pessoas saíam de longe para ficar numa tenda em frente a uma televisão assistindo o culto. Quem já foi na tenda? Alugamos um sobrado na rua da frente. Hoje tudo isso parece coisas distantes, mas estamos falando de uma realidade de 9 meses atrás, 10 meses atrás. Não faz nem um ano que nós estamos aqui. Alugamos um sobrado na frente da igreja e lá fizemos o Kids. Tínhamos uma outra casa, que era a casa do voluntário. A gente olha para essa realidade incrível, maravilhosa, mas nós temos muito mais da Campanella do que daqui. E as pessoas nos perguntam, qual é o segredo? O segredo será o voluntariado? O segredo será a estrutura? Não. As pessoas seguem. O que move as pessoas sempre foi, é e sempre será a palavra. Quando nós entendermos que a palavra de Deus, ela é suficiente para inflamar os corações, para transformar destinos, não tem a ver com performance.
As ferramentas, os sistemas das igrejas são maravilhosos e nós temos que buscar os sistemas que mais se parecem conosco, mas igrejas lotadas, pessoas vindo ao redor do mundo. O que move o ser humano, o que inflama a alma, o que faz uma pessoa simplesmente esquecer de tudo que ela viveu e se propor a viver a novidade de vida, sempre será a palavra de Deus. A esperança vem pela palavra, a libertação vem pela palavra, o alívio vem pela palavra, o conforto vem pela palavra, o perdão de pecados vem pela palavra, a capacidade de suportar uma carga maior do que eu acho que poderia, vem pela palavra. Absolutamente tudo que transforma um homem e uma mulher vem pela palavra. E o contrário não é verdadeiro, porque sistemas sem palavra apenas incham a igreja, sistemas sem palavra apenas envolvem as pessoas numa coletividade que isso o shopping oferece, que isso um clube oferece, que isso um grêmio recreativo oferece. É a palavra. Nós nunca deveríamos implorar para alguém aceitar Jesus, nós nunca deveríamos implorar para alguém vir à igreja, porque ninguém implora para um pássaro comer pão. Ninguém implora. Você põe o pão e o pássaro vai. Ninguém deveria implorar para alguém vir à igreja, nós só deveríamos colocar o pão. Se há pão, o pássaro vem. Nós nunca precisaríamos fazer eventos atrás de eventos, campanhas atrás de campanhas, pregadores famosos atrás de pregadores famosos. Nós nunca deveríamos ficar o tempo todo enchendo a paciência das pessoas. Vão para a igreja, é só colocar o pão. Jogue o pão, que as pessoas vêm. Prega a palavra, que as pessoas vêm. Quando eu digo pregar a palavra, eu não estou me referindo só a mim aqui. Estou falando de uma vida de homens e mulheres que creem na Bíblia, vivem a palavra e pregam de acordo com o seu estilo de vida. Onde há pão, os pássaros vêm comer. É como se nós tivéssemos que falar: cale a boca, jogue os pães. Pare de prometer, pare de falar da igreja, da beleza da igreja. Porque quem vem aqui, porque a igreja é grande, uma hora vai cansar de ver que a igreja é grande. Quem vem aqui por conta do brinquedão, do lounge, da cafeteria, uma hora ou outra a pessoa vai se enjoar de tudo isso. Mas quem entende o poder da palavra, a transformação da palavra, o fogo da palavra, a unção da palavra, onde há pão, os pássaros vêm. Então quando alguém perguntar para você, por que nossa igreja simplesmente, ela mantém-se igual, é dia de chuva, ela está cheia, é dia de calor, ela está cheia, porque nós aprendemos a valorizar o pão. O que nutre nossa igreja é a palavra. Se amanhã ou depois formos célula, tudo bem. Se amanhã ou depois acabar com voluntariado, tudo bem. O coração sempre tem que ser a palavra. Onde há a palavra, os discípulos aumentam. Onde há a palavra, as pessoas se curam. Nós precisamos da palavra. E quando alguém está muito doente, pode ter certeza que ele carrega muitas informações, menos a palavra de Deus. Quando alguém está muito estressado, muito nervoso, quando temos um dia de incômodos, onde nenhuma posição dá bem, onde nós simplesmente não conseguimos raciocinar, começamos a ferir pessoas que nunca deveríamos, sermos grosseiros, é porque falta a palavra, porque a palavra nos educa, a palavra nos amadurece, a palavra nos dá palavras certas, do jeito certo de se expressar, é a palavra. E onde a palavra toca, infecta. Onde a palavra toca, contamina. Do mesmo jeito que o ódio contamina, a raiva contamina, um homem cheio da palavra, por onde ele passa, ele vai deixando um rastro de esperança, de fé. Não importa a sua vida, não importa quem você é, a sua história importa para o diabo. Quem você é, de onde você veio, os cultos que você faltou, o jeito que você conduziu sua vida até agora, as vezes que você tentou servir a Deus e não foi capaz de servir fielmente, as vezes que você foi em frente a um espelho e disse: agora eu vou servir a Deus, mas passou 2 dias, você já estava bebendo de novo, fumando de novo. A verdade é que nenhuma transformação virá se não for pela palavra. Você não aguenta se não tiver a palavra. Se a palavra não tocar como uma âncora para uma embarcação, quando a âncora toca o fundo do oceano, se a palavra não tocar o seu coração, você não vai viver de nada sólido, só de oba-oba. Eu me lembro da mulher samaritana.
Eu não sei o nome dela. Se essa mulher tivesse aqui hoje, ela estaria no banco com certeza. Se a mulher samaritana congregasse na Lírio, certamente nós olharemos para ela torto e as irmãs falariam: você, marido, não passa perto dessa aí. Ela era uma mulher promíscua. Ela tinha uma vida sexual promíscua. A Bíblia diz que ela já teve 5 maridos. Ela era uma papa-marido. A sociedade inteira olhava para ela com olhos tortos. Não é à toa que ela vai buscar água meio-dia. Meio-dia a comida tem que estar na mesa. Se uma mulher vai buscar água meio-dia é porque ela tem certeza que ninguém vai vê-la, porque ninguém busca água meio-dia. Ela faz exatamente num horário para não ser vista, porque ela sabia a fama que tinha. Ela sabia o quanto ela era simplesmente discriminada. E com razão. Ela tinha uma fama terrível. Mas quando ela vai buscar a água, Jesus está no poço. Jesus manda os discípulos comprarem comida em Samaria, e ele fica no poço sozinho, porque ele sabia que ela iria ali. E quando ela chega no poço, a vida dela muda, porque Jesus dá a palavra para ela. Jesus não oferece para ela nada além da palavra. A vida daquela mulher mudou. A palavra transformou a vida dela. A palavra foi mais poderosa que a sua reputação, mais poderosa do que a opinião das pessoas, mais poderosa do que falavam dela. A palavra simplesmente mudou. Ela foi no tanque buscar água num horário reservado, porque ela tinha muito medo de ser vista, muito medo do que os outros falavam. E quando ela chega naquele tanque, ela encontra a palavra, ela encontra Jesus, e a vida dela muda. Mesmo tendo um passado torto, mesmo tendo uma fama de alguém que não presta, mesmo tendo uma reputação péssima, a palavra tocou nela, a palavra libertou ela. Eu não sei te explicar, eu não consigo montar um curso para explicar isso para você, eu não consigo colocar uma fórmula científica para dizer como que uma pessoa humilhada, uma pessoa desprezada, simplesmente recebe uma palavra, nada fora dela mudou, as pessoas estão lá, a reputação está lá, mas ela consegue ter uma força tão poderosa, mas tão poderosa, que ela simplesmente se ergue. A palavra toca nela. E quando a palavra toca nela, a mesma mulher que vai buscar água meio-dia para não ser vista, ela volta para o meio da cidade, ela prega a palavra na mesma cidade que ela tinha vergonha, e ela arrasta metade da cidade para ir ao poço ver Jesus. Quero ler para você João 4:28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade. Que cidade é essa? A cidade que ela mora. A cidade que a chama de piriguete. A cidade que olha para ela e diz: você é uma papa-marido. Mas agora ela tem uma palavra. Então ela voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Uma mulher que não valia nada, agora influencia pessoas e tem seguidores. As pessoas estão seguindo ela, as pessoas estão acreditando no que ela está falando. O que ela está falando está fazendo pessoas pararem seus afazeres e indo atrás. A credibilidade na palavra dela, a autoridade. Mas ela não foi para um retiro, ela não ficou numa casa de recuperação 2 anos, ela não foi para o monte, ela não foi para um culto de cura e libertação, ela não passou por um processo de encontro com Deus. Não, ela não foi para o gabinete pastoral. Não, ela não foi ungida diaconisa. Não, ela não fez o lírio play. Não, ela não fez os primeiros passos. Ela só recebeu a palavra, ela creu na palavra. E olha o versículo 39 de João 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado. Meu Deus, ela não era papa-marido, ela não era piriguete, ela não era mulher que não parava com homem nenhum,
Ela não era a mulher que foi buscar água meio-dia porque ela tinha vergonha de quem ela era e dos olhares tortos que faziam para ela. Mas agora as pessoas estão crendo em Jesus por causa dela. Agora as pessoas dizem: eu quero uma vida nova porque o que você está falando está transformando a minha vida. O que você está testemunhando está fazendo a minha alma pegar fogo. É a mesma mulher. O que mudou? Mudou que ela tem uma palavra. Ela tem uma palavra, isso é o poder. É o poder. Muitos samaritanos daquela cidade creram. E ele me disse: tudo que tenho feito põe o próximo. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Por causa da sua palavra. A verdade é, o que infectou essa mulher? O que fez essa mulher ser essa avalanche de libertação instantânea? Eu vou dizer a você o que? A humildade. Quando Jesus pediu água para beber, ela deu água a Jesus sem reclamar. Alguns dizem: eu ouço palavras o tempo todo, eu escuto o pastor Diego na internet o tempo todo, eu não falto um culto, eu ouço todas as palavras. Mas por que, pastor, que na minha vida, por que na minha vida o efeito da palavra não é como o efeito da mulher samaritana? Por que eu continuo não tendo influência? Por que eu continuo sendo alguém que simplesmente fala e ninguém me ouve? Por que ninguém me segue? Por que o meu cristianismo é furado? Por que simplesmente eu ainda tenho vergonha de quem eu era? Por que eu ainda me preocupo tanto com a opinião dos outros? Porque Jesus te pede água e você reclama. Você está num poço, Jesus está ali e você diz: eu não vou dar minha água para ele. Olhe para esse sol, olhe para esse calor, eu nem te conheço. Você quer água? Pegue você mesmo sua água. Você quer minha vida? Você quer que eu dê a você o meu tempo, o meu recurso, a minha fé? Você quer? Eu tenho tantas coisas para fazer. Esse negócio de servir a Deus, eu já ouvi tanta gente dizendo isso: pastor, me pedem para servir. Você sabe como minha vida é corrida? Você sabe como eu tenho afazeres? Você sabe quantas horas por dia eu trabalho? Você sabe quantos filhos eu tenho? Você sabe? E algumas vezes Jesus está nos pedindo água e nós estamos aqui dizendo: ei, se liga, pegue você sua água. Eu estou muito ocupado. Mas eu vejo uma mulher que nunca frequentou uma escola bíblica. Eu vejo uma mulher que nunca foi ordenada a nada. Eu vejo uma mulher que não nasceu num berço cristão. Eu vejo uma mulher atrapalhada com uma reputação terrível. Mas quando Jesus lhe pede água, ao invés de dizer: ei, pegue você mesmo sua água, ela não reclama, ela coloca as mãos no poço e lhe dá água. A palavra não tem pego na vida de muitas pessoas. A palavra não tem transformado a vida de muitas pessoas e o poder não tem fluído, porque nós jamais saberemos o poder transformador da palavra, porque somos arrogantes, porque somos exibidos, porque confessamos que cremos em Deus, mas reclamamos de tudo que Ele nos pede. Reclamamos de uma entrega, reclamamos de uma fidelidade, reclamamos de uma unção, reclamamos de tudo. Não conseguimos ser infectados pelo poder da palavra, porque somos críticos. O tempo todo nós estamos criticando. O tempo todo nós estamos vendo defeito nos outros e dizendo: olha, eu sou ruim, mas tem gente pior do que eu. Nós precisamos da palavra, irmãos. O Brasil está lotado de igrejas. Tem igreja para todos os gostos. Tem pastores pregando para todo tipo de gosto. Tem bíblias traduzidas em várias linguagens. Nós temos igrejas com vários tipos de música. O menu é vasto. O menu é gigantesco. Mas quando nós vamos olhar para o nível de transformação e o nível de impacto e influência que nós temos, nós vemos que isso é tão baixo, porque a palavra não tem pego em nós. Alguns não conseguem ser tocados mais pela palavra, porque se acham sábios demais. Alguns acham que já ouviram demais sobre a Bíblia, e quando nós ouvimos uma palavra, a gente diz: eu já conheço tudo sobre esse texto. Algumas vezes nós estamos num ambiente onde Deus está, mas estamos como cientistas, querendo provas. Eu só vou acreditar se me provar.
Mas nós esquecemos que a transformação da mulher samaritana, uma mulher pecadora, uma péssima reputação, começou na humildade, receber a palavra de Deus. Quantas vezes nós precisamos parar para ouvir? É como uma semente plantada no coração de um homem, que vai gerando poder. Você sabe o que é poder? Você acha que poder é cantar ousado? Você acha que poder é decorar meia dúzia de versículos? Você acha que poder é gritar o sangue de Jesus tem poder? Você acha que poder é fazer parte de uma instituição religiosa? Não, não. Poder é quando suas palavras começam a queimar o ouvido daqueles que te ouvem. Isso é poder. É quando você começa a falar o nome de Jesus, e você não precisa ser pastor, você não precisa ser obreiro, mas você começa a falar do nome de Jesus, e as pessoas que estão bebendo, cheirando, prostituindo, as pessoas que estão trabalhando com você, o ouvido delas começa a queimar. Elas simplesmente não conseguem resistir a você, e você diz: nem eu sabia que tinha essa autoridade. Para mim eu era um pobre pecador. Mas quando você tem o poder, as suas palavras começam a queimar o ouvido das pessoas. Você quer ganhar sua casa para Jesus? Agora eu vou fazer teologia, porque eu vou debater Bíblia com meu pai, e eu vou convencê-lo que o catolicismo não serve, ao protestantismo bobagem. Agora eu vou estudar a seita do Testemunho de Jeová, e eu vou bater de frente lá com aqueles que vão evangelizar. Eu vou mostrar que eu estou certo. Bobagem. O poder faz as suas palavras colocarem fogo no ouvido daqueles que te ouvem. Você quer ganhar sua casa para Jesus? Receba poder através da palavra. Você quer convencer as pessoas que Jesus liberta? Você precisa beber da palavra. Beber da palavra. Você tem que crer na palavra. Você tem que ter humildade para confessar a palavra. Você sabe o que é poder? É falar e o ouvido dos outros pegar fogo. E quer saber mais o que é poder? É quando simplesmente os seus olhos se acendem, e aqueles que te veem passam a crer naquilo que você fala, porque tem duas labaredas de fogo. Já ouviu falar sobre aquele termo, quando os olhos brilham? Aquilo que os olhos brilham é o que é importante para você. Aquilo que fazem os olhos brilhar é onde você está apaixonado. E algumas vezes as pessoas olham para nós e dizem: nossa, eu vejo um brilho nos seus olhos. E aí você diz: nossa, é porque eu estou apaixonado. Nossa, é porque eu estou prestes a comprar uma casa. Porque os olhos brilham quando nós encontramos algo muito especial. Os olhos brilham quando nós encontramos algo que faz toda a diferença. E eu me pergunto, por que muitas vezes os olhos da igreja não brilham mais? Porque que é algo mais especial que Jesus, que é algo mais especial do que aquele que deu a vida por nós, algo mais especial do que aquele que morreu e ressuscitou e não nos deixam órfãos. Eu quero declarar que isso é poder. Poder é os olhos brilharem no meio do vale da sombra da morte. Poder são os olhos brilharem quando nada faz sentido. Poder é as pessoas olharem e dizer: eu não vejo motivo para você estar animadinho. Eu conheço tua vida, eu conheço tua história, eu sei seus desafios, e você simplesmente brilha os olhos, porque há uma palavra. Eu não sei te explicar isso direito, que o Espírito Santo te explique aí. Eu não sei te explicar direito, mas eu sei que Deus está dizendo: é época e tempo de manifestar poder. Poder. Quer saber o que é poder? É quando você tem uma combustão na alma tão grande que você tem energia para enfrentar tudo. Você simplesmente não despreza gigantes. Você simplesmente não despreza momentos difíceis. Você simplesmente crê. Você crê e você não olha para as circunstâncias. Você não faz conta. Você não precisa de uma calculadora. Você não precisa colocar no papel. Você simplesmente crê, porque Deus nunca dará um fardo maior do que você pode suportar. Você crê, isso é poder. É poder. Poder. O poder que ofuscou o passado daquela mulher. O poder que ofuscou a reputação daquela mulher. O poder que fez mesmo as pessoas que olharam para ela dizendo: prostituta, prostituta, e agora estão ouvindo ela dizendo: me leva que eu quero ir. Me leva, onde você vai? Me leva. O que mudou? Ela não precisou pedir desculpa para ninguém. Ela só precisou crer na Bíblia. O poder estava ali. Agora ninguém mais quer apontar o dedo para ela. Agora ninguém mais quer ter conversa fiada. Agora as pessoas só querem segui-la.
Já percebeu que a gente sempre quer caminhar pelo lugar mais difícil? A gente sempre quer mudar a nossa história pelos caminhos mais difíceis. Ao invés de você marcar bolo, ao invés de você fazer textão no WhatsApp, ao invés de você tentar fazer uma roda e tentar justificar o injustificável, encha-se da palavra. A palavra vai curar sua história. A palavra vai trazer dignidade a você. A palavra vai abrir portais eternos. A palavra vai fazer você se erguer. A palavra vai fazer você se levantar. A palavra vai fazer as pessoas que riam e zombavam de você começarem a respeitar você. Você vai viver uma época de respeito. Você vai viver uma época de dignidade. Você vai dizer: pastor, ninguém na minha casa é respeitado. A minha família no bairro não é uma família boa. Olha, pastor, eu já vivi em tantos lugares, já fiz tanta bobagem, ninguém acredita em mim. Coloque a palavra no seu coração. A palavra te dará credibilidade, a palavra te dará autoridade. Mas não é essa pregação expositiva, essa pregação animadinha, empolgadinha, de pessoas que estão animadas e decoram versículos. Não, a maior pregação não começa na boca, a maior pregação começa no coração. É quando você simplesmente sabe o que Deus pode fazer. Você precisa crer em algo, irmão. Você precisa acreditar em algo. Deus tem resposta e força para tudo que você precisa. Deus tem poder para todas as suas dificuldades. Nós precisamos do Espírito. Em Atos capítulo 1 versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que o Espírito veio? Porque eles estavam tão comprometidos. A Bíblia diz que o dia inteiro eles buscavam avivamento. Eles buscavam. Por que buscavam? Porque havia uma promessa. Eu tenho uma promessa. A minha casa é de Jesus. Minha filha vai ser melhor do que eu e Carla. Eu tenho uma promessa. Uma promessa de que Deus está comigo. E eu não tenho direito de duvidar, porque eu tenho uma palavra. Tem pessoas que falaram que estariam comigo e não estão mais. Tem pessoas que falaram que Deus iria usá-las ao meu lado e não estão mais. Mas eu não duvido do que Deus disse, porque eu tenho uma palavra. E você não precisa hoje de um carro, de uma casa. Você precisa de uma palavra, uma perseverança na palavra, um clamor unânime dizendo: eu não vou sair até ter uma palavra. Porque quando a palavra é liberada, algo revolucionário acontece. Não há nada mais lindo do que depender de Deus. Não há nada mais poderoso do que deitar a cabeça num travesseiro e dizer: eu dependo de Ti, Senhor. Não há nada mais precioso do que os homens, quando tentarem me manipular, eles ficarem frustrados porque não mexem comigo, porque eu dependo de Deus. Não há nada mais precioso do que fazer uma oração e saber que eu dependo de Deus. Não é pendurar um banner na parede, não é o nome de uma quinta B-Power, não é uma organização, não é um servir, é carregar uma palavra. Porque a lírio pode passar, a igreja pode passar, mas as palavras de Deus nunca vão passar. E eu sei que alguns aqui estão pulando de igreja em igreja e dizendo: eu vou encontrar uma igreja para congregar. A igreja para congregar é o menor dos seus problemas. A igreja para cultuar é o menor dos seus problemas. Vai para a Assembleia, vai para a Batista, fique aqui. O que você precisa é uma palavra que mude você, que mude o seu coração, que te dê a força necessária para ser imparável, imbatível, para que você pare de oscilar, para que você pare de duvidar, para que você pare. É um comprometimento, é uma perseverança, porque quem persevera e se compromete, um dia um vento impetuoso vem, e quando esse vento impetuoso vem, línguas são repartidas, poder é derramado, a unção é transformadora. É o poder, é o poder para implodir violentamente. Quando nós entendermos o que é uma palavra, a gente vai perceber que não são recursos. Recursos é uma palavra. Quando o Espírito Santo desce na igreja de Atos, a Bíblia diz que aqueles que não criam em Deus, eles falavam: eles estão bêbados. Eles estão bêbados. Eles entraram na igreja hoje chapados. Porque o que Deus vai fazer na sua vida sempre vai deixar o ímpio confundido. Eles vão tentar encontrar nomes para aquilo que Deus está fazendo.
Eles vão tentar, alguns vão falar coisas boas, outros vão falar coisas ruins. Mas tudo que as pessoas não entendem, elas querem encontrar um culpado. Como elas não sabem como Deus está te levantando, como elas não conseguem entender como você ainda não morreu, como você ainda não quebrou, como elas não conseguem entender como depois de tudo que você passou, você ainda está na casa de Deus. Então elas querem encontrar uma resposta, elas querem encontrar uma explicação. E elas vão dizer que você está bêbado, elas vão dizer que você está aqui porque você não tem o que fazer em casa, elas vão dizer que você está aqui porque você está atrás de um namorado, atrás de uma namorada, elas vão dizer que você está aqui porque você é um desocupado, mas na verdade você está aqui porque você tem uma palavra, e essa palavra não te deixa parar. Você não é perfeito, mas você tem uma palavra. Você não é perfeito, mas você tem uma palavra. Tem um monte de coisa na nossa vida que tem que ser arrumada ainda, mas eu tenho uma palavra, e essa palavra me faz ficar em pé, e essa palavra me faz continuar, e essa palavra me faz buscar a Deus. E essa palavra, quando as tempestades vêm, eu simplesmente não jogo o meu carro no desfiladeiro, eu simplesmente falo: Espírito Santo, me dê visão. E eu não sei quantos aqui estão andando só pela fé, porque se fosse fisicamente, nem aqui você estaria. Se fosse para olhar para a matemática, nem aqui você estaria. Se fosse para olhar para quem você é e o que você fez, nem aqui você estaria. E eu sei que você saiu de casa nesse calor porque você ama a palavra, porque você carrega uma palavra. É o poder da palavra, não é uma energia, não é um sentimento, não é uma atmosfera, não é um arrepio na nuca, não é um calafrio, não é, é a palavra, é o poder de Deus, é o poder que transforma, é o poder que liberta, é o poder que influencia, é o poder que me coloca sendo um contraponto do mundo, é o poder que me faz viver o maior paradoxo da vida. Sabe qual é? O maior paradoxo da vida é quando a Bíblia diz: eu vim para que tenham vida, vida em abundância. E a mesma Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Que paradoxo. A gente diz: um ou outro é mentiroso. Não. A vida em abundância não tem a ver com ausência de guerras. A vida em abundância não tem a ver com lugares agradáveis. A vida em abundância tem a ver com poder. O poder. Eu vejo acima, eu olho acima, porque os meus pés estão na terra. Os meus pés estão na crise financeira. Os meus pés estão no hospital quando meu filho está diagnosticado com câncer. Os meus pés estão na terra quando a minha esposa simplesmente não quer mais estar perto de mim. Os meus pés estão na terra quando simplesmente eu faço faculdade, eu estudo e não encontro um emprego na área. Os meus pés estão na terra quando simplesmente eu faço tudo certo, sou um dizimista fiel, mas eu não consigo a aprovação do crédito. Os meus pés estão na terra quando simplesmente a gente tenta ser bom com as pessoas, e as pessoas com as quais a gente somos bons, elas nos traem. Sim, os meus pés estão na terra. No mundo tereis aflições, mas a minha cabeça não está na terra, a minha cabeça está no céu. Meus pés estão na terra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, a minha cabeça está no céu. Eu me lembro que Jesus disse que estaria comigo. Eu me lembro que Ele é o meu libertador. Eu me lembro que Ele é o meu salvador. Eu me lembro que Ele é tudo o que eu preciso. Eu me lembro que Ele é o alfa. Eu me lembro que Ele é o ômega. Eu me lembro que para mudar o meu interior, com todo respeito às técnicas de psicologia, psicanálise, de coach, por todo o respeito que eu tenho aos pastores, com todo o respeito que eu tenho ao aconselhamento pastoral, a um curso de casais, ao encontro com Deus, com todo o respeito que eu tenho às faculdades, com todo o respeito que eu tenho, o que muda um homem é o Espírito. Se nós não encontrarmos o Espírito, acabou. Tem modelos na nossa vida que só a palavra quebra. Tem ciclos na nossa vida que não tem terapia que quebre, só a palavra. Tem mudanças em mim que é só a palavra. Quantas pessoas param de vir à igreja por vergonha? Ah, pastor Diego, eu já me reconciliei 6 vezes no ano, mas eu fico bem um tempo, e vou lá e fico na igreja e me animo, e daqui a pouco eu caio de novo, porque não tem nada aqui dentro desse prédio que te segure. Tem dia que as pessoas vão me procurar pedindo ajuda, e eu não falo isso para elas, mas eu penso: ai, coitado de mim, coitado de mim.
olham como se eu tivesse o mapa da mina, como se eu tivesse a solução. Por favor, desencante-se dos homens, desencante-se das terapias humanas. Só a palavra de Deus liberta um homem. Só o poder do Espírito Santo faz um Pedro que negou 3 vezes aceitar ser crucificado de cabeça para baixo, para não se parecer com a morte de Jesus. Só a palavra muda o pensamento. Só a palavra muda o pensamento. Você tem que acordar hoje. Infelizmente hoje há quase mais números de suicídio do que de homicídios. Sabe qual é o horário que as pessoas mais cometem suicídio? Domingo à noite. O domingo à noite é o período que mais existem boletins de ocorrência de suicídio, porque a emoção do final de semana acaba. Sexta-feira é uma delícia, sábado inteiro é uma delícia, mas domingo à noite a realidade está batendo a porta. Não tem como beber mais domingo à noite. Não tem como encontrar mais alguém para ir no motel domingo à noite. A segunda-feira está chegando e junto com a segunda-feira vai esfregar na minha cara a realidade da minha vida. Vai esfregar na minha cara os meus fracassos. Vai esfregar na minha cara tudo que eu não sou. Não dá para disfarçar, não dá para beber, não dá para cheirar, não dá para fumar. Eu vou acordar e vou ver aquele sol raiando. E o diabo, o mesmo diabo que abriu portas para eu me divertir, é o mesmo diabo que vai na minha cabeça dizendo: você é um farrapo, você é um lixo. E a pessoa diz: eu não vou encarar segunda-feira, eu vou me matar. Sim, nós temos hoje aqui nesta igreja o maior antidepressivo da história, chamado Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui hoje o maior antidepressivo da história, chamado Poder de Deus. Eu não vou me matar, eu não vou cortar meus pulsos, eu não vou pular da minha sacada, eu não vou tomar chumbinho, eu vou me encher do Espírito Santo. Ei, diabo, eu não vou ser enterrado por você. Eu não vou ser. Seu limite é até onde você deixa o Espírito te encher. O limite do Espírito que há em você é o limite que você deu. O Espírito Santo te enche até onde você permite. Quando você tem o Espírito Santo, sua vida pode ser corrida, sua vida pode ser agitada. Quando você tem o Espírito Santo, as pessoas simplesmente podem tentar te trair, cansativa, nervosa, chefe enchendo a paciência, mas você jamais vai parar. Não para. Você irritantemente continua. Irritantemente as pessoas dizem: hoje ele não vem trabalhar. Daqui a pouco é você passando pelo corredor. Irritantemente você continua na igreja. Alguns vão dizer: ai, você ficou sabendo o que aconteceu na casa dela essa semana? Ai meu Deus, vamos marcar uma visita para essa semana lá na casa da irmã, porque com certeza ela deve estar na cama. Irritantemente você entra pelo lounge da igreja dizendo: Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Mas como pode? Eu não consigo parar. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu preciso de uma palavra. Qual é a palavra que você tem? Você sabe o que é poder? Poder. Poder. Eu encerro dizendo que tem algumas coisas que o diabo quer que você pense. A primeira coisa que o diabo quer que você pense é que o Espírito Santo é uma pessoa. Fala comigo: o Espírito Santo não é uma pessoa. Não é. Porque se o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo tem humor, tem temperamento. Se o Espírito Santo é uma pessoa, tem dia que ele quer falar comigo, tem dia que ele não quer falar comigo. Se o Espírito Santo é uma pessoa, tem dia que ele está tão ocupado que ele não vai atender o WhatsApp. Mas o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é só um vento, o Espírito Santo não é uma luz, o Espírito Santo não é um servo do Pai, o Espírito Santo não é um cachorrinho de Deus que fica fazendo a vontade. Não, não, não. O Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo é o próprio Deus. E a minha Bíblia diz: vós sois templos do Espírito.
Espírito Santo. Eu não sei você, mas tem um Deus morando dentro de mim. Eu não sei você, mas tem um Deus morando dentro de mim. Eu não sei você, mas tem um Deus que habita dentro de mim. Tem coisas que Ele ama em mim, tem coisas que Ele odeia em mim. E aquilo que Ele odeia em mim, a minha consciência fica pesada. Aquilo que Ele odeia em mim, eu simplesmente perco o sono. Eu vou dizer uma coisa para você: o grande travesseiro de alguém que está em transformação é a angústia. Quando você começa a dormir e Ele começa a te deixar angustiado, é porque tem coisas em você que Ele odeia. Ele sabe que essas coisas estão te limitando, te parando. E hoje eu declaro: o Espírito Santo não é o seu amiguinho. O Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo não é para você dar meia dúzia de rajada de língua estranha na igreja. O Espírito Santo não é aquilo que as pessoas dizem no monte e ficar marchando. Não, o Espírito Santo é Deus. É a Ele que te transforma, é Ele que te levanta, e é Ele que está aqui. É Ele. Segunda coisa que o diabo quer que você faça: primeiro, que você acha que o Espírito Santo é uma pessoa. Segunda coisa, fica aí que eu estou encerrando. O diabo ama quando você entrega para pessoas o que você deveria só entregar para Deus. Ele ama. Ele ama. Pastor, gostei tanto da Lírio, quem pode me acompanhar nessa igreja? Pastor, quem que pode cuidar da minha vida? Amei a igreja, quem vai ser o meu discipulador? Por que você quer entregar para homens o que você tem que entregar para Deus? Por que você está doido para colocar sua vida na mão de um homem, se você deveria entregar para Deus? Eu amo quando alguém se importa comigo. Eu amo quando alguém sente minha falta. Eu amo quando alguém manda uma mensagem dizendo: você é importante. Eu amo quando simplesmente eu estou dodói e alguém diz: eu estou orando por você. Mas eu quero dizer que eu não preciso de nada disso, porque eu entreguei a minha vida na mão de Deus. Eu não vou colocar na mão dos homens o que eu coloco na mão de Deus. Desculpa, minha alegria não está na mão de vocês, minha alegria está na mão de Deus. Se vocês não quiserem voltar mais aqui na Lírio, eu vou continuar pregando do mesmo jeito, porque o meu ministério não depende de aplausos ou de vaias. O meu ministério depende daquele que me chamou, e eu estou aqui para agradar Jesus Cristo. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Nós não somos um grupo recreativo, nós não somos um grupo de amigos, nós somos homens e mulheres imperfeitos que creem na palavra, que amam a palavra, que desejam a palavra. Pastor, o meu filho não quer ir mais na igreja. Fala com o meu sobrinho, fala com o meu filho, quem sabe ele te ouve. Por que você quer colocar na mão dos homens aquilo que deve estar na mão de Deus? O diabo ama quando você coloca na mão dos homens, porque quando os homens não conseguem cumprir suas palavras, quando os homens não conseguem atender suas expectativas, você vai dizer que Deus falhou com você. É assim que a gente faz. A gente põe na mão do homem o que é para colocar na mão de Deus. Quando o homem falha, a gente diz: Deus falhou comigo. João 16:7 diz: todavia, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, Jesus olha para Pedro, Tiago, João, os bambambãs, e fala: quando ele vier, não é vocês. Vocês acham que é vocês que pregam bem? Vocês acham que você, Pedrão, se você andou sobre as águas, né? Vocês não podem nada. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta você ser um bom biblista se você está vazio do Espírito Santo. Não adianta você ser uma pessoa comprometida com a religião se você não carrega uma palavra. Você tem que ter água no seu poço. Você tem que ser humilde. Eu faço algumas perguntas para a gente orar. Eu tenho o Espírito Santo. Eu encontrei o Espírito Santo com 11 anos de idade. Já contei isso aqui algumas vezes. Com 11 anos de idade.
Com 11 anos de idade, eu sempre fui uma criança tímida, sempre fui. Mas com 11 anos de idade, eu lembro que eu coloquei a mão na minha boca. O pastor Coutinho falava para os adultos, nem era para mim. Eu estava lá para ir para a vigília, levei meu colchonete, nós crianças ficávamos no fundo da igreja. As vigílias na época duravam a madrugada inteira, começava 10 da manhã e até 6 da manhã, 10 da noite até 6 da manhã, e nós adorávamos porque poderíamos ficar a madrugada inteira brincando. E eu lembro que a única coisa que os pastores pediam é que as crianças participassem da primeira oração. Depois da primeira oração a gente corria para o fundo da igreja. E eu lembro que na primeira oração ele disse para os adultos: vocês que querem ter um encontro com Deus, vocês que quiserem ser selados pelo Espírito Santo, comece a dar glória, 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 glória. E estava sentado eu, estava o Jefferson, já falecido, o Rafael, João, alguns amigos meus de infância. E eu lembro que eu coloquei a mão na minha boca, porque eu tinha vergonha dos meus amigos. Eu não queria que eles me vissem orando. Olha que coisa interessante. Eu coloquei a mão na minha boca e eu comecei a falar bem baixinho, apertando os olhos: glória, glória, glória. Eles nem se deram conta. E eu lembro que passou alguns minutos. Para mim, alguns minutos, na verdade tinham passado horas já. E quando eu acordei, eu estava no meio das pessoas, ensopado de suor, gritando uma língua que eu nunca tinha falado na minha vida. Meus pais chorando, as pessoas admiradas, e eu não conseguia parar, Era como se Deus tivesse me pego e dominado o meu corpo. E daquele dia em diante eu entendi que não é faculdade. A Lírio nunca foi uma igreja de riqueza, nós nunca fomos uma igreja de estar em lugares altos. Não estamos no centro de São Paulo, nós estamos aqui Jardim Eliã, mas nós temos uma palavra. Há pessoas que vêm de Alphaville congregar aqui, pessoas do Morumbi vêm congregar aqui, pessoas de Sorocaba, pessoas de Suzano. Quem está aqui que não é de São Paulo? Levanta a mão, deixa eu ver. Aqui, ó, quantas pessoas não são de São Paulo? E por que nós viemos aqui? Porque o Diego está aqui? Porque o prédio é legal? Não, porque Jesus tem uma palavra para cada um de nós. Nós precisamos da palavra. Você não pode achar que a sua melhor versão está em 2017. A sua melhor versão não pode estar o ano passado. A sua melhor versão está aqui. Hoje nós vamos fechar todas as nossas rachaduras. Hoje nós vamos dizer: Senhor, eu não sei quem eu era e nem me importa mais, mas eu quero ser cheio da tua palavra. Eu não quero mais viver com coisas velhas, eu não quero mais andar com pensamento velho. Eu quero parar de decidir por afeto, eu quero decidir por propósito, eu quero parar de decidir por teorias, eu quero decidir pela prática, eu quero parar de querer entender, eu quero viver. Eu quero parar de viver por exibição, eu quero viver pela manifestação. Eu quero parar de viver por conforto, eu quero viver por desafio. Eu quero a tua palavra, e eu vou entrar. Eu nunca esqueço quando eu trabalhava numa empresa multinacional, e eu me lembro que tinha uma senhora lá, trabalhava na limpeza, e aquela mulher era tão simples, ela morava numa comunidade, mas eu vi presidentes de empresa, diretores de empresa, indo consultar aquela mulher na Copa e dizer para ela: ore por mim. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha status, ela estava de uniforme de limpeza, e homens com ternos importados se ajoelhando diante de uma mulher simples, e ela colocava a mão na cabeça deles, e ela orava por eles, e eles choravam. Ela não tinha o dinheiro que eles tinham, não moravam na cobertura que eles moravam, não conheciam o idioma que eles conheciam, não sabiam sobre macroeconomia, não sabiam fazer uma planilha, não sabia fazer uma planilha no Excel, não sabia controlar a taxa de juros, não sabia nada, mas ela carregava uma palavra. E quando você carrega uma palavra, uma multidão passa a seguir você. Lírio, nós vamos continuar crescendo, não se nós começarmos a transformar essa igreja num shopping. Não adianta: vamos aumentar o estacionamento, vamos aumentar o brinquedão, vamos colocar um ar-condicionado. Não, o que enche uma igreja não é equipamento, o que lota uma igreja não é conforto, o que lota uma igreja não é técnica, o que lota uma igreja não é cafeteria. Se nós nos embebedarmos da palavra de Deus, nós ganharemos esse país para Jesus, porque pessoas seguem homens e mulheres lotados da palavra de Deus. É a palavra, é a palavra. É a palavra. Curve sua cabeça. Nós precisamos de poder de Deus. Palavra. E aí você diz: pastor Diego, ok, mas que palavra é essa? A palavra que começa pela humildade. A palavra que começa por você sair do pedestal, sair da arrogância, pegar seus direitos, jogar fora.
Para que tanta exigência? Para que tanta conversa? Por que você tornou a sua fé uma fé tão complicada, uma fé tão cheia de não me toques? Por que simplesmente a gente não pode dar a água sem reclamar? Por que a gente simplesmente não pode servir sem reclamar? Por que eu não posso simplesmente levantar as minhas mãos e te adorar sem reclamar? Eu não estou nem aí se vão com a minha cara ou não. Eu não estou nem aí se pensam mal de mim ou não. Eu não estou nem aí se querem que eu morra ou não. Eu só sei de uma coisa: o meu Deus está me pedindo água e eu vou entregar água. Eu não quero saber o que pensam do meu passado. Eu não quero saber se acham que é justo ou não. Eu só sei de uma coisa: se eu carregar uma palavra, os mesmos ouvidos que me desprezaram vão ouvir, os mesmos olhos que me julgaram vão me seguir. Eu só quero dizer uma coisa: se eu carrego uma palavra, a mesma casa que disse você não tem nada para dizer aqui, cale sua boca, você não presta, você tem um passado terrível. Mas se eu tiver uma palavra, se eu amar Jesus de uma forma tão poderosa e tiver uma palavra, milagres vão acontecer. Sim, meu irmão, você precisa de uma palavra. É por isso que você está tão cansado, é por isso que você está tão estressado, é por isso que você está com tantos problemas, é por isso que a tua vida está uma bagunça, porque você tem feito muitas coisas, mas você perdeu o temor à palavra. Você não pode perder o temor à palavra. Você não pode achar que Deus é uma experiência. Você não pode. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Todo-Poderoso. Renda-se a Ele nesta noite, renda-se a Ele nesta noite. Humilhai-vos diante das potentes mãos do Senhor, e Ele vos exaltará. Ele tomará você em seus braços, Ele te encherá do Espírito, e você simplesmente será irritantemente imparável, irritantemente incansável, irritantemente indesistível, irritantemente alguém fervoroso, irritantemente alguém que não para, e quem não para vence, quem não para progride. Feche os teus olhos e comece a buscar a presença de Deus. Feche os seus olhos e comece a lembrar do amor de Deus. Feche os seus olhos e comece a dizer: Senhor, me perdoe pelas vezes que eu neguei minha água, me perdoe pelas vezes que eu me neguei a te servir, me perdoe pelas vezes que eu achei que eu era mais importante do que a tua obra, me perdoe pelas vezes que eu achava que estava fazendo um favor em ir para a igreja, me perdoe pelas vezes porque eu esqueci que eu não posso, eu esqueci que eu não sou, eu esqueci que eu não tenho, e eu desprezei a tua palavra. Mas hoje eu quero a tua palavra, hoje eu quero beber da tua palavra. Eu não estou nem aí com o calor, eu não estou nem aí com os afazeres da vida. Eu quero a tua palavra, eu preciso da palavra, eu preciso da palavra. Algumas vezes eu penso: Senhor, o que eu preciso fazer para melhorar como pastor? O que eu preciso fazer para melhorar como pregador? E Deus me diz apenas: fique na minha palavra, ame a minha palavra, vai tudo dar certo, porque se você pregar a minha palavra, as pessoas virão. Se você pregar a minha palavra, as multidões virão, porque não é você, não é técnica de coach, não é oratória, é a palavra que fez Jesus lotar um deserto, é a palavra que fez uma mulher prostituta se transformar numa pregadora, é a palavra que vai fazer você, com essa história complicada, ser tomado de vida, tomado de poder, tomado de unção. Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente, e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensione às 9 da manhã, e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus, e até o próximo. Tchau. Vamos ouvir a palavra? Quantos amam a Bíblia? Muito bem. Você que está online, você vai ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor pegue você onde você estiver, tá bom? Você não está vendo um programa de TV, você está num culto. E o nosso Deus, Ele é onipresente. O mesmo Deus que está se manifestando aqui na igreja física, está aí na sua casa, no seu carro, onde você estiver. Vamos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 e 8. É um clássico, um texto muito citado.
mas eu quero debruçar-me com ele, nesse texto com você, e trazer uma revelação ao seu coração, sobre aquilo que Deus tem a você. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7 e 8. O apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Curva a sua cabeça. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Muitas coisas agora trabalham para você não estar aqui, mas você precisa estar. Então lute para manter sua cabeça aqui. Não há nenhuma urgência, nenhum compromisso. Não há nada mais importante do que ouvir aquele que te fez. Diga ao Senhor que você quer ouvi-lo nesta noite. Diga ao Senhor que você está pronto para receber a palavra. Diga ao Senhor que você anseia pela transformação que o Evangelho pode causar. Pai, nós te pedimos, fala conosco agora. Quebra todas as malignidades, Pai. Se houver algum opressor nos ares aqui, tentando roubar a boa semente, nós agora anulamos as forças do mal e declaramos que estamos aptos para viver milagres e receber a tua boa mão. Em nome de Jesus oramos. Diga graças a Deus. Esta é a fala de um homem no fim de sua vida. Não é um discurso de alguém que está começando. É a fala de alguém que sabe que está chegando no fim. Ele não está fazendo uma promessa de campanha. Não, ele não precisa fazer média com ninguém. Ele sabe que a morte está se aproximando. É a última carta que ele escreve em vida. E ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo. O objetivo de Paulo aqui é prestar conta. É tentar ensinar aos que vão permanecer como ele encarou a vida. Como ele encarou os dias que teve. As últimas palavras de alguém são palavras para serem levadas em conta. E o que me assusta quando li esse texto, já li várias vezes, mas li hoje preparando a mensagem, é que ele não diz: venci sempre. Ele não diz isso. Ele não diz isso. Mas ele diz: combati. Combati. Combater não é opcional. E eu acho lindo porque Paulo não quer romantizar a fé. Ele diz: eu combati o bom combate. Ele não diz: eu descansei o bom descanso. Paulo está terminando a sua vida. Uma vida intensa. Uma vida corrida. Uma vida que apanhou muito. E ele está dizendo: combati. Combati. O verbo combater não é um verbo espiritualizado. Não há nada bonito nele. Não é normalmente um verbo que a gente gosta. Mas o verbo combater é um verbo de guerra. É um verbo onde alguém literalmente enfrentou coisas pesadas.
E aí vem algo que a gente precisa parar e pensar, baseado no que Paulo está ensinando. Se você está esperando uma vida sem luta, você não entendeu nada sobre o que é o Evangelho. Se você está esperando uma vida pacificada, você não entendeu nada sobre o que é o Evangelho. Paulo está tirando a cortina que muitos gostam de colocar para enfeitar e mostrando as vísceras de uma vida de alguém que serve piedosamente a Deus. Ele combateu o bom combate. Mas não foi Paulo que começou essa história. Jesus já tinha falado disso antes, muito claramente. Muito, a gente não gosta de lembrar, mas ele falou. João 16:33, Jesus rasga o romance da fé cristã e ele diz: estou dizendo isso para você, para que em mim você tenha paz. Ouça isso aqui para você ter paz. E o que eu tenho que ouvir? Neste mundo, nesta vida, vocês terão aflições. Contudo, tenha coragem. Ele não está dizendo que a aflição não vai vir. Ele está dizendo o seguinte: tenha coragem quando ela chegar. Porque isso que você vai enfrentar, eu já venci. Eu venci o mundo. O que eu quero que você entenda, e se eu pudesse, sei lá, se Paulo estivesse aqui, talvez seria isso que ele diria a você, usado por Deus. É que combater não significa que você não tem unção. Porque a gente tem aquela ideia: Deus, cadê aquela unção que o Senhor me deu? Porque eu estou enfrentando tanta coisa que parece que eu perdi a unção. Não. Combater é sinal de chamado. Quem tem chamado tem algo para combater. Quem não luta, quem não combate, é porque já desistiu por dentro. É isso que Paulo está falando. Eu combati o bom combate. E a vida de Paulo não foi fácil, não. Eu me lembro de um episódio de Paulo, quando ele lutou para levantar. Sim, o grande apóstolo Paulo. Ele escreve um texto pesado mesmo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Quando ele fala: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar. Olha o que ele vai falar agora: a ponto de perdermos a esperança de escaparmos com vida. Paulo nesse texto está admitindo algo muito raro, que houve um momento na vida dele que ele não tinha forças para continuar vivendo. Isso aqui não é metáfora não, isso aqui é brutalidade da vida. Ele está dizendo: teve um dia na minha vida ministerial que eu não tive vontade de levantar da cama. Eu achei que naquele dia a minha vida ia acabar. E nem por isso ele está endemoniado. E nem por isso ele perdeu a unção. E nem por isso ele deixou de ser apóstolo. Teve um dia também, eu me lembrei disso hoje, que ele conta como foi difícil amar gente difícil. A igreja de Coríntios foi uma igreja que deu muito trabalho para Paulo. Será que é porque chama Coríntios? Não sei, não é? O Coríntios me dá muito trabalho também. Mas a igreja de Corinto foi uma igreja que deu muito trabalho. Era uma igreja evidente de que tinha um relacionamento difícil, porque era uma igreja que criticava muito. Uma igreja muito crítica, muito incrédula, cheia de autoritarismo, facções, falsos profetas inseridos. E lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 15, quando aquela igreja criticava Paulo, trazia apostasia, Paulo diz assim muito alegremente: gastarei por vocês tudo que tenho, e também me desgastarei pessoalmente.
Agora, será que quanto mais os amo, menos vocês me amarão? Paulo está dizendo, eu amo vocês, e parece que quanto mais eu amo vocês, menos vocês me amam. Quanto mais eu quero o bem de vocês, mais vocês querem o mal. E aí nós vamos entender o que é lutar o bom combate. É enfrentar o dia que a gente pensa que vai morrer. É amar gente difícil. É suportar gente difícil. E ele não abandona a igreja. Ele corrige, ele confronta, ele chora, mas ele permanece amando quem fere. Me lembro também do apóstolo Paulo lutando para não se tornar aquilo que o feriu. Talvez uma das passagens mais conhecidas de Paulo foi quando ele luta contra o chamado espinho na carne. Lembram disso? Ele fala que foi-lhe dado um espinho, e esse espinho era como um demônio esbofeteando ele. É o termo que ele dá. E ele fala que esse espinho foi dado a ele porque ele recebeu muitas grandezas, muitas revelações, e para que ele não se exaltasse, para que ele não se sentisse a última bolacha do pacote, então aquele espinho batia nele. Aquele espinho que a gente não sabe o que é, mas fazia dor, tanto que ele ora 3 vezes. Vamos ler esse texto, vamos ler 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, fala assim, para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Tira, Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor. E na 3ª vez Deus respondeu, e a resposta não foi a que ele queria. Deus disse, a minha graça é suficiente para você, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja que Paulo pediu 3 vezes para Deus tirar o espinho. Quando Deus diz, não vou tirar, rapidinho ele muda o discurso. Opa, Deus não vai tirar, então não vou ficar brigando com Deus. Se Deus vai manter o que eu quero que Ele tire, é porque o que eu quero que Ele tire é importante estar na minha vida. Então, mudei de ideia. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo está lutando para não se tornar o que o espinho quer fazer com ele. Paulo está dizendo, Deus não vai tirar esse espinho que me machuca, mas eu não vou me tornar uma pessoa amarga, não vou me tornar uma pessoa cínica, não vou me tornar uma pessoa dura, arrogante. Porque tem gente que fala assim, olha pessoal, eu estou passando por algumas coisas, e é por isso que eu estou tendo essas reações. Mas Paulo está dizendo que lutar o bom combate é não permitir que aquilo que me feriu me mude. Esse é o Paulo, que não permite que a dor o transforme num homem menor. Mas a graça vai moldar meu caráter. A gente fala muito sobre felicidade, a gente quer ser feliz, mas o que Paulo está dizendo não é sobre ser feliz, é sobre ser fiel. Não é sobre sorrir, é sobre ser fiel. E tem gente aqui que talvez não está nem em pecado. O problema não é o pecado, o problema é a fadiga. Porque Paulo deixa muito claro, não foi de glória em glória, foi lutar o combate. Eu combati. E sabe o que é lindo? O texto não chama Paulo de fraco, o texto chama Paulo de combatente. Combater cansa. Salomão vai falar sobre isso em Provérbios capítulo 24, verso 10. Leia comigo no 3, 1, 2, 3. Se você vacila, no dia da dificuldade, como é limitada a sua força. Isso aqui não é uma acusação, isso aqui é um diagnóstico. Deus não está falando, olha, se você vacila na dificuldade é porque você é um fracote. Não, Ele está dizendo o seguinte, se você está vacilando, observe, isso aqui é um diagnóstico, você está precisando de ajuda.
Porque não era para você estar sentindo tanto como está. Não era para estar te afetando tanto como está afetando. O que eu quero te ensinar hoje? É que nós temos que guardar a fé quando perdemos tudo, gente. Nós precisamos criar um ambiente de guardar a fé. Paulo fala: eu combati o bom combate, mas eu guardei a minha fé. Teve dias que eu pensei que ia morrer. Tive que lidar com pessoas intragáveis. Tive espinhos e lutei para não me tornar o que o espinho queria fazer comigo. E eu guardei a minha fé. Paulo não diz: eu guardei as minhas coisas, eu guardei o meu patrimônio, eu guardei as minhas amizades, eu guardei o meu currículo. Ele está dizendo: eu guardei a minha fé. Aconteceu muita coisa. Eu lutei o combate. Eu fui um combatente. Perdi amigos. Muitos foram embora. Perdi recursos. Perdi a liberdade. Os livros do apóstolo Paulo foram escritos numa cela, numa prisão. Em seu julgamento em Roma, não foi ninguém para defendê-lo. Quantos ouviram a palavra através da boca dele? Quantos foram libertos através de suas pregações? Mas quando ele precisou, não foi ninguém. Mas não é sobre isso que ele está falando no final da vida. Perto de sua morte, ele não está se lamentando por amigos, recursos, liberdade. Ele está dizendo: eu perdi tudo, mas não perdi o centro. Não perca o centro, meu irmão. O centro da sua vida é a sua fé. Se você mantiver sua fé, você nunca vai parar. Perca tudo, mas não perca a sua fé em Cristo Jesus. Perca tudo, lute o combate que você tiver que lutar. Segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo. Mas não perca a sua fé. Fé não é aquilo que te livra da perda. A fé não te livra de perder. A fé é o que te impede de se perder na perda. Quem tem fé perde, mas quem tem fé não se perde. Eu perco, mas não me perco. Eu perco amigos, mas eu não me perco. Eu perco dinheiro, mas eu não me perco. Eu perco apoio, mas eu não me perco. A fé não te impede de perder. A fé te impede de se perder na perda. E se você tiver a fé em Cristo, você vai se erguer nesse dia. Paulo está dizendo: eu lutei o bom combate e guardei a minha fé. Ele vai escrever em 2 Coríntios 5:7. A igreja de Coríntios, ele escreve: pois vivemos por fé e não pelo que vemos. E que bom que a gente tenha fé em Deus e vivemos por ela. Porque tem fé que sobrevive na perda. Porque tem perdas que são bênçãos. O próprio Jesus disse em João capítulo 15, verso 2, que todo ramo, ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto. Só que o que não dá fruto ele corta. Mas aquele que ele quer que dê mais fruto, o que ele faz? Ele poda. A poda é um tipo de dor também. A poda também é um tipo de extração, diminuição. E se você não tiver a fé em Cristo, você vai achar que algumas perdas são castigo, quando na verdade são poda. Será que Deus não está podando para você crescer e você está dizendo: como Deus me castiga? Deus está me castigando, Deus está me castigando. Então a palavra para você hoje: você vai ter que fazer uma escolha sobre quem é o Senhor da sua vida. Se Cristo for o Senhor, você vai ter que confessar diante dos homens, demônios, anjos, que você vai guardar a sua fé quando doer. Você vai guardar a sua fé quando doer. Eu vou guardar a minha fé quando eu for traído. Eu vou guardar a minha fé quando ninguém me entende. Eu vou lutar os combates que eu tiver que lutar na vida profissional, na vida acadêmica, na igreja. Eu vou lutar os combates que eu tiver que lutar na família. Mas na minha fé ninguém toca. Na minha fé ninguém toca. Na minha fé em Cristo Jesus ninguém toca.
É sobre isso, não é sobre felicidade. Não deixar tocar na fé não significa que eu vou sorrir todo dia, que eu vou ter alegria todo dia. Deus nunca disse que é sobre a alegria que eu preciso me manter, mas é sobre a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e tudo é possível ao que crê. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você pode estar quebrado, mas ainda assim crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, e isso muda todas as coisas. Você pode estar aqui aflito, você pode estar aqui com medo de acordar amanhã cedo, você pode estar com medo do WhatsApp, você pode estar com medo de mensagens, você pode estar com medo de pessoas que estão te perseguindo. Isso faz parte da humanidade, mas nada disso pode tocar na sua fé. Jesus está aqui, e eu quero convidar você a ser uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja eficaz. Eu conheço gente que perdeu tudo, empresa, casamento, reputação, e todo mundo achou que era o fim dela, todo mundo, mas não era o fim, porque algumas vezes Deus separa o que é apoio do que é fundamento. E se eu estiver me apoiando em coisa errada, Deus arranca o apoio. A fé é um fundamento sobre a rocha, e algumas vezes eu não estou sobre a rocha, eu estou sobre uma muleta. E quando tudo cai, fica o que é de verdade. Quando tudo cai, quando tudo desaba, fica o que é de verdade. Você está com medo das coisas desabarem porque você tem medo de que as suas suspeitas se confirmem? Deus não vai ter um filho mantido na mentira. Deus não vai ter um filho que Ele deu sangue numa cruz do Calvário para construir algo sobre apoios mentirosos. Algumas vezes Deus derruba tudo para deixar ficar só o que é de verdade. Eu tenho uma palavra para você: não tenha medo dos desabamentos que Deus permitir. Guarde a sua fé, porque é só ela que vai tornar você suficientemente capaz de se erguer nesta fase. E se Deus está demolindo coisas, se Deus está fazendo cair, fique tranquilo, porque a fé verdadeira, ela não faz barulho quando cai, ela permanece em pé naquele que te chamou para viver uma vida firme. Paulo está dizendo: eu lutei o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé, terminei. Ele vai dizer: completei a minha carreira. Que bacana ouvir isso. Fala comigo: completar a carreira. Puxa vida, talvez nenhuma outra geração precise ouvir tanto esta pregação como a nossa. A gente vive uma vida cercado de pessoas incompletas, não é verdade? Ninguém completa nada, ninguém termina nada. E quando termina, termina de qualquer jeito, termina falando mal. Nós somos péssimos para terminar as coisas, somos péssimos, desistimos. A gente começa e para, a gente vai deixando puxadinhos na nossa vida, não fazemos nada bem, tudo fica pela metade. A gente promete e some, a gente compra e não paga, a gente se matricula e depois não vai, a gente diz conta comigo, se empolga e depois abandona. Mas Paulo está dizendo: eu terminei a minha carreira, eu completei aquilo que Cristo colocou na minha mão, eu terminei. Que coisa maravilhosa um dia olharmos para Deus e dizermos: Senhor Jesus, não foi fácil não, eu lutei o combate, mas eu terminei aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Isso não te anima, querido? Isso não anima você? Isso não anima o seu coração? Pois deveria animar. Eu quero que você se anime com isso. Vai chegar um dia que nós estaremos diante do trono de Deus, e que nesse dia você possa olhar para Cristo e dizer: meu Deus amado, eu te amo, porque eu consegui terminar aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Eu vou até o fim. Terminar. A Bíblia leva tão sério isso que Salomão vai dizer em Eclesiastes 5:5. Salomão vai dizer: olha, é melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir.
É melhor não prometer nada do que você prometer e não fazer, porque Deus leva a sério aquilo que você disse que vai fazer. Agora, Paulo não terminou feliz. Paulo terminou fiel. Porque fidelidade vale mais que entusiasmo. Fidelidade vale mais que sorriso. Fidelidade vale mais que dança. Fidelidade vale mais do que vibe positiva. Jesus passou por isso. No Getsemane, lá, ele disse: se for possível, eu não estou feliz. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse: Pai, que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Ele está dizendo: estou sofrendo demais. Se eu pudesse escolher, me tira daqui. Mas entre o que eu estou sentindo e o que eu tenho que fazer, eu fico com a vontade do Pai. Entre a minha alegria e a minha fidelidade, eu fico com a fidelidade. Você quer ter uma vida honrada? Você quer ter uma vida de milagres? Olhe menos para a alegria e olhe mais para a fidelidade. Você quer ter uma vida de manifestação de Deus? Você quer colher milagres no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver? Se preocupe menos se está vivendo uma alegriazinha e olhe no espelho e se pergunte: eu estou sendo fiel a Deus hoje? Eu estou sendo fiel ao Senhor agora? A palavra de Deus está reinando no meu coração? Você que está online, essa é a pergunta da nossa vida. Terminar dói, mas não terminar corrói. Eu não consigo ver respeito em quem não termina. Você contrataria um pedreiro que começou várias obras e não terminou nenhuma? Eu, por exemplo, não me impressiono por quantas faculdades você começou. Eu conheço pessoas que começaram várias. E uma vez eu estava aconselhando uma jovem que começou uma graduação na área da saúde, e no meio da graduação ela queria ir para a área de humanas, e ela ia trancar a faculdade na área da saúde para ir para humanas. Eu disse: não, termina a da saúde. Ah, mas não tem nada. Não, tem tudo a ver. Não é sobre o quanto você vai aprender, é sobre a sua cabeça ser treinada a terminar o que começou. E nada vai ser desperdiçado. Você pode ter certeza que a hora que você for estudar humanas, fazer administração, fazer economia, fazer contábeis, você pode ter certeza que alguma coisa aqui da área da saúde vai ser útil para você lá. Mas treine a sua cabeça a terminar o que começou. Porque ser incompleto pode ser um vício. Um vício de não enfrentar o que eu tenho que enfrentar para fugir. O problema não é o curso que eu não quero mais. O problema é que eu não tenho coragem de ir à frente. Então eu digo que eu mudei de ideia. Melhor é ir até o fim. E terminar dói, mas não terminar corrói. Gálatas capítulo 6, verso 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, se não desistirmos. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus está te chamando para uma fase de fidelidade. O Espírito de Deus está aqui. Existe uma maldição sobre a tua casa, a tua família, a tua história, porque todos só querem ser felizes. É por isso que a gente troca de relacionamento como trocamos de roupa. É por isso que trocamos de igreja como trocamos de pacote de bolacha. Porque nós estamos sempre atrás da alegria, que eu me sinto feliz. Mas não existe felicidade nesse texto. Paulo vai morrer decapitado. Ele sabe disso. Não vai ter misericórdia, não vai ter honra. Vão cortar sua cabeça. Ele vai morrer. Não tem beleza, não tem formosura, não tem coroa de flores, não tem carruagem real. Tem a lâmina no seu pescoço. Não há alegria. Mas ele está dizendo: Senhor, eu combati a luta que o Senhor queria que eu combatesse.
Tem coisas que eu lutei que eu não escolhi, foi o Senhor que escolheu. Teve dias da minha vida que eu chorei que eu não queria. Teve experiências que eu tive, Pai, que se eu pudesse, eu nunca teria passado por aquilo. Mas eu lutei. E eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. E eu estou completando a minha carreira. E aí ele vai dizer: porque terminando a sua corrida, existe uma coroa. Há uma coroa reservada para aqueles que terminam. Aleluia. Há uma coroa reservada para aqueles que vão até o fim. E Paulo diz: eu estou terminando a minha corrida, porque existe uma coroa reservada para mim. Só existe coroa para quem corre. Só existe coroa para quem vai até o fim. A coroa não é o incentivo aqui. A coroa é a consequência. Quem vai até o fim, quem é fiel até o fim, recebe a coroa da justiça. Não é correr para aplauso, é correr por fidelidade. É dizer: eu só vou fazer se honrar o Senhor. Esta semana, primeira semana do mês de fevereiro, primeira semana do segundo mês do ano, termine aquilo que você tem evitado retomar. Termine as conversas inacabadas. Termine as coisas que são puxadinhos na sua vida. Termine as coisas que são clandestinas. Termine, nem que seja para pôr um ponto final. Termine aquilo que está impedindo você de ser fiel ao Senhor. Termine, encerre. Mas pastor, eu vou ficar triste. Deus não te chamou para ser feliz, Deus te chamou para ser fiel. A felicidade virá se você for fiel. Esta semana, faça uma limpeza na sua vida. Esta semana, continue fiel. Onde você pensou em desistir, Deus vai te honrar. Está difícil pegar o ônibus, está difícil pegar o metrô, está difícil aguentar aquele ambiente, mas você sente no seu espírito que é ali que Deus quer que você esteja. Então pare de conversa e permaneça fiel. Satanás vai colocar um caminho de fuga aqui, Satanás vai colocar um outro caminho de fuga ali, o diabo vai colocar uma proposta ali, e ouça o Espírito. E se Deus falar, fique aí, fique fiel, seja fiel, porque Ele vai honrar você com a coroa da vida, se você permanecer fiel. Guarde a sua fé, não negocie a sua essência. Paulo não era uma orelha seca, Paulo era um homem inteligente. Paulo falava pelo menos 4 idiomas. Paulo estudou aos pés dos maiores cérebros da sua época. Paulo foi à Grécia e debateu em lugares de honra com filósofos renomados. Paulo era um homem culto, muito culto. E ele não terminou na academia de letras. Ele não terminou com diplomas e condecorações. Ele não se tornou um reitor de uma universidade. Servir a Deus o tornou um presidiário. Mas ele diz: eu lutei a corrida, o combate que o Senhor estabeleceu para mim. Você pode perder muita coisa, mas não perca a sua fé. Eu tenho orado e dito ao Senhor: eu não sei até onde a Lírio vai. Eu não sei que futuro Deus tem para nós. Eu não sei se durante toda a nossa história, porque há 16 anos eu pastoreio, e há 16 anos eu vejo a igreja crescer. E eu tenho dito ao Senhor que a minha fidelidade a Ele não seja baseada nos números, porque podem ter anos que nada aconteça. É uma alegria ter 231 pessoas batizando. É uma alegria num dia de chuva como esse, termos tantas pessoas aqui. E por mais que isso alegre o meu coração, não é sobre isso. Não é quem começa forte que vence, é quem permanece fiel até o fim, mesmo sabendo que tem dias que não serão bons. Permanecer fiel, esse é o teu desafio. Não sei se você vai terminar feliz, mas termine fiel. Fiel ao Senhor. Dizer a Ele que é por Ele que você vive. Dizer que por Ele você sacrifica.
Por ele você abre mão até de prazeres. Por ele você desagrada pessoas. Por ele você conserta a sua vida. Por ele. Talvez o penteado não seja mais o mesmo. Talvez o rosto fique um pouco menos bonito, mas eu vou terminar fiel. Eu não sei você, mas isso me anima. Eu quero terminar fiel. Eu quero terminar fiel. Eu não sei se a minha família vai ter a mesma configuração ao longo dos anos que tem hoje, mas eu sei que eu quero continuar fiel. Eu não sei se vocês vão estar sendo pastoreadas por mim, mas eu não posso depender de vocês. Eu preciso permanecer fiel. E nem vocês dependerem de mim. É eu e Deus, Deus e eu. Agora eu combati o bom combate. Guardei a minha fé. Completei a minha carreira. E a coroa minha entregue. Feche os seus olhos. Fala para Deus que você será fiel a Ele. Olha, querido, fala para Deus que nada pode te separar do amor dEle. E que você não tem medo do que possa acontecer. Porque o mais importante é a sua fé. Você que está online, faça isso também. Fala para Deus que você está disposto a sacrificar o que tiver que sacrificar. Mas que no final, está aqui, Senhor, está aqui a minha fidelidade. Eu não tenho medo de perder nada. Só tenho medo de perder a minha fé. Mas se eu tiver a minha fé, Satanás vai ter que se dobrar. Se eu tiver a minha fé, demônios vão recuar. Se eu tiver a minha fé, o mal vai sair da frente. E aí você diz para mim: pastor, mas será que Deus não quer que eu seja feliz? Claro que quer. Mas você não vai firmar a sua vida sobre isso. Deus é bom e Ele vai te dar aquilo que você precisa. Mas você não precisa chantageá-lo, porque Ele não cai em chantagem. O que você precisa hoje é afirmar que você vai lutar o bom combate. Em nome de Jesus eu estou me levantando agora. Em nome de Jesus eu estou tomando um espírito aguerrido. Eu não vou olhar para aquilo que está tentando me destruir e chorar. Eu vou dizer: pode vir com o que você quiser, Satanás. Eu vou lutar o bom combate. Eu vou guardar a minha fé. Se você crê nisso que eu estou pregando, vai se colocando de pé, por favor. Vai se levantando. Vai se levantando, crendo no que você está ouvindo da parte de Deus. O diabo tem medo de uma pessoa posicionada. Medo. O inimigo tem medo de uma mulher e de um homem posicionado. O diabo não tem medo de púlpito. O diabo não tem medo de quem fala bonito. O diabo não tem medo de Bíblia debaixo do braço. O diabo tem medo de quem guarda a sua fé. Guarde a sua fé, que milagres vão começar a acontecer. Guarde a sua fé no vale da sombra da morte, que você verá milagres acontecendo. O que acende o mundo espiritual não é música, não é dança, não é grito, é a fé. Homens e mulheres machucadas, mas que não perdem a fé. Homens e mulheres que foram assaltados, mas não perdem a fé. Homens e mulheres que apanham, mas não perdem a fé. Homens e mulheres que sepultam familiares, mas não perdem a fé. Homens e mulheres que veem a realidade os agredir, mas não perdem a fé. O céu olha para quem não perde a fé. O céu olha e ri para quem não perde a fé. O Espírito de Deus manda poder para quem não perde a fé. Eu não vou perder a fé. Eu não sei se eu vou perder família, mas eu não vou perder a fé. Eu não sei se eu vou perder meus dons, mas eu não vou perder a fé. Quantos aqui não vão perder sua fé? Quantos não vão perder em nome de Jesus a sua fé? Eu não vou perder. Eu não posso perder a minha fé. Eu não posso. Comece a declarar isso em nome de Jesus no mundo espiritual, que você não vai perder a sua fé.
Olhe para aquilo que mais te angustia e comece a dizer: eu não vou perder a minha fé. Olhe para aquilo que mais te chateia e diga: eu não vou perder a minha fé. Olhe para aquilo que mais te prejudica: eu não vou perder a minha fé. Olhe para aquilo que mais tira o seu sono e comece a declarar como um profeta: eu não vou perder a minha fé. Olhe para aquilo que faz você arrepiar o braço: eu não vou perder a minha fé. Eu não vou perder a minha fé. Se isso acontecer, eu não quero que aconteça, mas se acontecer, eu não vou perder a minha fé. Eu não vou. Eu estou orando para não acontecer, mas se acontecer, eu não vou perder a minha fé. Nada vai fazer eu perder a minha fé. Eu vou combater o bom combate. Receba o Espírito Santo agora. Receba o poder do Espírito Santo na sua vida. Feche os seus olhos agora. Há algo acontecendo dentro de você. Há algo acontecendo no teu interior. Há uma mudança sendo gerada aí dentro. Se você de verdade está ouvindo o que eu estou pregando, se você quer uma vida diferente, o próprio Deus está colocando uma estrutura está sendo gerada. Não é sobre alegria, é sobre fidelidade. Aleluia, fidelidade. A minha família vai entender o que é ser fiel a Deus. Meus amigos vão entender o que é ser fiel a Deus. Fidelidade, no dia bom e no dia mau, no dia alegre e no dia triste. Fidelidade, é até o fim. Nada me separará, é a minha escolha. Deixa fluir o Espírito Santo dentro de você. Deixa fluir o rio de Deus de dentro de você. Deixa fluir. Talvez hoje não é um dia feliz, mas deixa fluir. Talvez hoje foi um dia complicado, mas deixa fluir. No meio dessa cela, deixa fluir. No meio dessa angústia, deixa fluir. No meio dessa incerteza, deixa fluir. A fidelidade cura. A fidelidade traz a coroa. A fidelidade traz o avivamento. Deixa fluir. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Você pode pegar na mão do seu irmão ao lado um instante só. Segure na mão dele, se você puder. Nada assusta mais o inimigo do que um crente posicionado. A minha posição não está em negociação. Sabe o que Jó disse? O que eu mais temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Não tem uma caixa preta na sua vida. Não tem uma situação que você fala assim: meu Deus, se isso acontecer, o meu mundo desaba. Não tenha. Não tenha nenhuma pessoa na sua vida que você fale assim: se essa pessoa morrer, a minha vida vai com ela. Não tenha. Não tenha. Pastor, mas eu tenho. Então nós vamos aprender a colocar cada um no seu devido lugar. Porque o medo é uma fé invertida. O medo traz à existência o que você não quer. Você não quer tanto que aconteça, que acontece. Eu amo pessoas. Eu amo o que tenho. Mas eu não posso fazer de pessoas e de coisas a minha fonte. A minha fonte é Cristo. A minha fonte é Cristo. Repita bem alto: a minha fonte é Cristo. Se a sua fonte for o Cristo, você não vai enlouquecer. Você não vai se perder. Você pode até chorar, mas de manhã você levanta. E tem gente aqui que está chorando tempo demais. Está na hora de levantar. Tem gente aqui que já amanheceu várias vezes e você ainda está lá. E Deus manda te dizer: luta até o fim, que eu te levanto daí. Você vai orar pelo seu irmão ao lado. Nós vamos invocar o poder de Jesus aqui nesta noite. Nós vamos invocar o poder que cura, liberta e transforma. O poder que faz um homem, no final de sua vida, dizer: eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, eu completei a minha carreira. Você vai até o fim. Eu quero que você ore pela pessoa que está do seu lado. Eu quero que você ore a Deus por ela. Eu quero que você apresente a vida dela no altar.
Se houver alguma prostração, se houver alguma situação que está travando ela, pelo poder do clamor agora, ore alto, segure bem na mão dela e ore por ela agora. Enquanto nós oramos um pelos outros, eu creio que há anjos ministradores aqui. Enquanto oramos um pelos outros, há um poder sendo gerado aqui. Enquanto oramos um pelos outros, há um espírito de cura. Nós vamos até o final, nós vamos ser fiéis ao Senhor. Enquanto estamos orando um pelos outros aqui, eu creio que existe uma glória tomando conta do ambiente. Enquanto nós estamos orando um pelos outros, pessoas estão secando suas lágrimas e dizendo: não é minha mãe, não é meu pai, não é meu marido, não é minha esposa, é até o fim, é até o fim, é Jesus. Não podem não ir com a minha cara, mas eu vou até o fim. Podem me mandar embora, mas eu vou até o fim. Podem me desprezar, mas eu vou até o fim. Acima da traição, acima do abandono, acima da solidão, eu não fui chamado para ser feliz, eu fui chamado para ser fiel. Eu não fui chamado para ser feliz, eu fui chamado para ser fiel. Eu não fui chamado para ser feliz, eu fui chamado para ser fiel. Eu serei fiel. Receba a autoridade espiritual agora. Força, 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 força. Cura, 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 cura. Deus te cura agora. O Espírito Santo te cura agora. A glória de Deus te cura agora. De dentro para fora. Cura, cura, cura. Toda noite duradoura acaba agora. Continue. Bota a lenha na fogueira. Bota a lenha na fogueira. Bota a lenha na fogueira. Deixa Deus te tomar. Deixa Deus te tomar. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te usar. Lava, Turianda, lava, cante. Deixa Deus preencher. Tu, lava, contere. Deixa Deus trazer vida no meio do vale de ossos secos. Jesus, Jesus, Jesus. Eu sinto Jesus. Eu quero Jesus. Jesus. Eterebe cantaraba xarabaca. Lava xerebe andaraba canterebe cantaraba xarabaca. Irianda lava cantere xerebe andaraba. Espírito Santo, repita comigo: Deus, eu assumo um compromisso diante de Ti nesta noite, de ser fiel. Doa quem doer, eu vou até o fim. O Senhor é a minha fonte, o Senhor é o meu combustível, e eu te amo, Senhor. Amém. Pode soltar a mão do seu irmão. Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir, não. Agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação. Obrigado a todos que têm semeado nesse canal, falado do canal. Vocês são uma grande família. E além dos sermões, nós temos de segunda a sexta o Pensiore, todos os dias, à meia-noite, o Clamor da Madrugada, e aos sábados, a Devocional do Metanoia. Você é muito bem-vindo aqui e eu espero você no próximo sermão. Até lá!